Muito bom estar de volta, Silvio. Estava ansioso porque nós tivemos o feriado sexta-feira e eu estou afastado da Auriverde desde o nosso último encontro na quinta e dá saudade da audiência. É muito tempo, Gerson. A gente fica com saudade de você. Agora, Gerson, antes da gente começar a nossa pauta que separamos por aqui, vamos falar sobre noticiário internacional, inclusive, a viagem de Lula da Silva aos Estados Unidos. Tem uma pergunta inevitável, porque uma imagem rodou as redes sociais ontem, e num primeiro momento eu confesso que eu não entendi se aquilo era sério, se não era sério. Eu sei que todo mundo já conheceu a Pilili. Aliás, é Pilili, né? Eu não sei se é oxítona, mas tenho a impressão que seja Pilili, né? Pode ser. Fato é que nós vamos trazer um vídeo em pouquíssimos segundos, porque se por acaso você que está aí com a gente, especialmente em imagem, pelo rádio também tem áudio, mas principalmente em imagem, não conheceu ainda a Pilili, é bom tomar conhecimento agora, antes das eleições. Vamos lá. A imagem que está rodando é do mascote, eu diria infantil até, das urnas eletrônicas. É podemos descrever assim, uma caixinha branquinha, com olhinhos, boquinha. Para quem está nos assistindo, quem estiver pelo rádio, pode algo parecido em algum momento, inclusive desse vídeo, esse mascote foi apresentado no Tribunal Superior Eleitoral. Estava lá, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, que brincou com o mascote Pilili. Quem está nos vendo aí pode ver. Eu achei que num dado momento apareceria o Cascão, o Cebolinha, a Magali, Mônica. Não apareceu a turma da Mônica, mas esse é o mascote da urna eletrônica. Eu não sei se a gente pode, inclusive, criticar a Pilili. Não sei. Dadas as condições no Brasil, de pressão e temperatura, se fosse nas eleições de 2022, creio que nós não poderíamos brincar com a Pilili, criticar a Pilili, dizer para a Pilili, por exemplo, acho que você precisa melhorar, Pilili. Acho que você precisa crescer, talvez. Você pode se aprimorar. Não, não podemos desejar que a Pilili melhore, talvez. Não. É, bom, é perigoso falar da Pilili. A brincadeira era inevitável, Gerson, mas fato é que, para a gente não deixar esse tema passar aqui no nosso radar, afinal de contas é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais do país, o orçamento da Justiça Eleitoral é de 12 bilhões de reais por ano, entre o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS locais. Pois é, Silvio, vou te contar um bastidor primeiro. Dai, a minha esposa, né, o Pitoli conheceu e ele sempre tem a deferência de citá-la, mandar um abraço, etc. Nós somos casados há mais de 40 anos. E até hoje ela reclama do fato de que me considera muito sério. Então é muito difícil você achar uma fotografia. Nossa, eu acho que é quase impossível em que eu esteja rindo. E isso ela reclama muito. E eu quero te confidenciar que eu recebi algumas mensagens dizendo que você tem conseguido trazer alguns temas para a gente conversar e as pessoas me veem no ar um pouco mais descontraído. Então, quero te parabenizar. Minha esposa está dizendo que você de vez em quando consegue extrair de mim um sorriso. As pessoas estão mais acostumadas a me ver ali no Mundial Telenotícias de paletó e gravata. Contigo, normalmente, eu estou mais descontraído, então eu te agradeço. Minha esposa manda um agradecimento para você. Mas neste caso específico, eu quero te frustrar, porque você não vai conseguir extrair de mim um sorriso em relação a essa situação que, na minha avaliação, ela carrega, ela é portadora de algumas questões muito graves. Primeiro, esse pililili ou pilili, na verdade, você infantiliza um tipo de assunto. E eu digo infantiliza porque a gente sabe que tem lá o Zé Gotinha, que normalmente é utilizado. E eu, que trabalhei no Seconsex, nós tínhamos também um boneco parecido com esse, e que era o Recrutinha. Mas por que que a gente utilizava tanto o Zé Gotinha quanto o Recrutinha? Porque o público era o público infantil. Inclusive, eu no Seconsex utilizei uma cartilha que, na verdade, era um gibi, era um quadrinho, uma história em quadrinhos com o Recrutinha. E normalmente ele trazia alguns temas de interesse das crianças. Você coloca alguma coisa para pintar ali, etc. Faz parte. Principalmente nas operações que a gente chama de ação cívico-social, que a gente trabalha junto ao público infantil,
O Ministério da Saúde também, para convencer as crianças, o Zé Gotinha, obviamente, associando a questão da vacina contra a poliomielite, que é uma gotinha, né, que se coloca na boca das crianças. Mas quando se trata desse assunto, Silvio, eu digo para você que nós estamos vivendo uma quadra muito grave do país. As pessoas estão ainda no meio do contexto de um julgamento farsesco de um tribunal de exceção que colocou mais de 2.000 cidadãos brasileiros na cadeia por causa de um evento do 8 de janeiro de 2023 que teve por motivação concentrações gigantescas em todas as unidades da federação. Eu nunca tinha visto isso. Todas as unidades da federação havia concentrações nas portas dos quartéis. Isso foi um fato inédito na nossa história e as pessoas estavam lá pedindo SOS, Forças Armadas, por quê? Exatamente porque havia uma desconfiança em relação ao nosso sistema eleitoral. Se o nosso sistema eleitoral fosse transparente e, de fato, nós tivéssemos acatado o que foi decidido pelo Congresso Nacional e pacificado, inclusive foi acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fabricou uma pilili lá no passado com uma impressora acoplada, e a pililili lá do passado foi, inclusive, elogiada por vários dos ministros da Suprema Corte. Por quê? Porque ela permitiria a contagem pública dos votos, você poderia ter, inclusive, a recontagem. Vocês já repararam que eleições aqui nos Estados Unidos, principalmente as municipais, Silvio, você sabe quanto tempo demorou o resultado da última eleição municipal aqui em Los Angeles? Você tem ideia, assim? Chuta aí um tempo que você acha. Olha, dias, não Semanas. semanas. Eu vou te dizer mais de um mês. E você sabe por que que demorou tanto? Veja, eu estou falando de eleição de uma cidade. Por quê? Porque o resultado foi muito apertado e foi pedido recontagem. E quando se pede recontagem, tem todo aquele trabalho, porque você tem que ter os fiscais, o pessoal recontou, etc. Era um trabalho de muito voluntários, porque na verdade há muito voluntariado aqui nos Estados Unidos. E você demorou mais de um mês para que a gente tivesse o resultado oficial de quem foi eleito prefeito em Los Angeles. Então você veja que essa situação que aconteceu, será que é porque falta tecnologia aqui nos Estados Unidos, justamente no estado que tem o Vale do Silício, que é considerado a vanguarda tecnológica do mundo? Será que falta isso? Quando eu estive com o Pitoli em Israel, nós fizemos, aliás, foi até a Carla Zambelli que estava conosco que fez essa pergunta. Como era o sistema eleitoral deles? E a pessoa que nos recebeu disse que era em papel, não era nem a nossa urna que faria a impressão, que a gente pudesse fazer ali um double check, uma recontagem, ou até mesmo conferir. Não. O que existia e ainda existe em Israel é o papelzinho mesmo. E perguntamos, e sabe qual foi a resposta? Foi muito hilária, porque ele disse o seguinte: nós somos a vanguarda, olha só, nós somos a vanguarda das questões de defesa cibernética do mundo. E por isso nós continuamos votando em papel, porque nós sabemos das vulnerabilidades. E isso nós estamos falando em Israel. Então, quando você vem com esse apologia ao pilili, pililili, e faz todo esse marketing em volta de algo para dizer que a direita ou a extrema-direita fica criticando ou fica questionando o processo eleitoral do Brasil, nós poderíamos ter esse assunto mais do que pacificado se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse acatado e o que na época foi dito, Silvio, de que era falta de verbas. Mas veja que a Venezuela, na última eleição, aquela que o Maduro garfou, ele chegou ao desplante de provocar o Brasil e até tirar a onda do Lula, dizendo que a Venezuela tinha um sistema mais confiável e ele demonstrou, e o de lá era pior do que o nosso, porque o de lá a pessoa tinha que pegar o voto impresso, caminhar até a urna e depositar. O nosso nem isso. O nosso, você não tocava no. Era como se fosse um ticket de uma maquininha dessas que a gente compra no cartão de crédito. Porque, na verdade, aquele boletozinho que seria impresso, ele aparecia numa tela que era de acrílico. Você olhava ali, conferia se estava batendo com aquilo que você digitou.
Quando você apertava o pililili, que é o tal do nome da urna aí agora, o tal do pililili, o que que acontecia? Picotava e ele caía na urna sem você ter contato nenhum. Então, todo aquele argumento que a própria Carmen Lúcia, certa feita, disse de que comprometeria a segurança, até mesmo poderia ser utilizado aquele voto para a compra de voto, etc., tudo isso é falacioso. E eu vou além. A contagem pública dos votos na Venezuela foi que possibilitou que o mundo soubesse que o Nicolás Maduro garfou a eleição. Por quê? Porque lá na Venezuela não eram todas as urnas que faziam a contagem pública. Apenas aproximadamente 45% das urnas foram realmente submetidas à contagem pública. Mas como era o processo? Se vocês tivessem uma sessão eleitoral com 5 maquininhas eletrônicas dessa, 3 tinham por sorteio a contagem pública para conferir se batia com o boletim de urna, com a ata. E se você tivesse numa que tivesse 5, 2 eram sorteadas. Era simples isso. O que aconteceu com essa simples medida? Você coibiu a fraude, porque você não saberia qual a urna que ia ser sorteada, e se a contagem ali não batesse com o boletim de urna que seria mandado eletronicamente e que tinha uma via impressa entrega para cada uma dos participantes ali com aquele resultado, e foi isso que possibilitou a Maria Corina Machado a ter uma prova física que está depositada no Panamá até hoje, para qualquer um que quiser verificar que o Edmundo Gonzalez venceu a eleição. Então você veja que até a Venezuela, quem diria, né, Silvio, que hoje nós olharíamos para a Venezuela e diríamos assim: poxa, o pessoal que estava na porta dos quartéis dizia, nós temos medo de nos tornarmos uma Venezuela. E hoje nós olhamos para a situação e dizemos, gostaríamos de pelo menos ter, como na Venezuela, um sistema eletrônico que nos desse a pacificação dessas desconfianças, que na verdade são desde 2014. Porque em 2014, o PSDB do Aécio Neves, ele ingressou com um pedido de investigação e a conclusão lá atrás, em 2014, dos auditores foi a mesma daquela comissão das Forças Armadas, que é impossível auditar o sistema porque você não tem a materialidade do voto para que você saiba se o que você digitou corresponde àquilo que foi contado. Então é tão simples isso, né, Silvio? Então eu digo para você que é um assunto que me deixa indignado, que nós temos 2.000 famílias, pelo menos, de exilados, presos, perseguidos, em função dessa insegurança que foi gerada na última eleição e que, na verdade, vem desde 2014, Silvio. Sem dúvida. E há pouco fiz uma brincadeira, disse assim: será que poderíamos brincar, criticar a Pilili nas eleições anteriores, no último pleito? É uma brincadeira, mas neste Brasil atual é uma realidade, é um perigo mesmo. Porque, vou dar um exemplo para a gente arrematar o tema de verdade. Circula memes depois dessa. Bom, é um meme. A Pilili é um meme, né? E aí ela circula, as imagens circulando pelas redes sociais. Eu recebi, por exemplo, uma foto do bonequinho com um papelzinho saindo aqui na frente, como se fosse escrito assim: prefiro a Pilili com franja. E no papelzinho está escrito assim, é uma impressão de voto, basicamente. Eu parei para pensar. Eu falei, puxa, que vontade de pegar lá no X, por exemplo, dar um RT, ou pegar e colocar na minha conta no Instagram. Aí eu falei, mas será que não é perigoso? Olha a que ponto chegamos, olha onde a gente chegou. É perigoso brincar? Porque não é uma pergunta absurda essa. Será que se eu brincar com a Pilili, que é oficial, é um mascote oficial do TSE, se eu brincar que ela deveria ter uma franja indicando a impressão, o comprovante de voto, será que eu estou agredindo alguém neste Brasil de meu Deus? É uma pergunta, né? Você acaba me lembrando do Marco Sintra, né? Quem diria que o Marco Marco Sintra? Sintra, na eleição, acho que era candidato a vice-presidente, se eu não me engano, Isso. e ele fez um tweet fazendo uma observação que, na verdade, nem era uma crítica, era uma observação. E por causa disso ele teve o tweet dele censurado, retirado por ordem judicial. Pra você ver a que ponto a gente chegou, né?